Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 6 proclama o juízo de Deus contra a idolatria praticada em Israel. O capítulo denuncia os altares pagãos e os lugares altos, revelando que a persistência no pecado traria destruição, mas também aponta para o propósito divino de levar o povo ao reconhecimento de que o Senhor é Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Me explique o que significado deste texto de forma didática para que possa entender a mensagem e, se tiver ligação com o Novo Testamento, me informe. Versículos de Ezequiel 6 do livro de Ezequiel da Bíblia. Profecia simbólica contra as montanhas de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. 13 dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos. 4 E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. 5 E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. 6 Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras. 7 E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. 8 Porém deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. 9 Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. 10 E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse em vão que lhes faria este mal. 11 Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão, e bate com o teu pé, e dize: por todas as grandes abominações da casa de Israel. Porque cairão a espada, e de fome, e de peste. 12 O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. 13 Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. 14 E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Vamos lá. Ezequiel 6 marca uma virada importante. Deus deixa de falar apenas de Jerusalém e passa a falar da terra inteira de Israel, especialmente dos lugares onde o povo praticava idolatria. Vou explicar passo a passo, de forma simples e didática, para você captar bem a mensagem. Visão geral de Ezequiel 6. Este capítulo é uma profecia direta contra a idolatria praticada em Israel, principalmente nos lugares altos, montes e colinas, onde o povo adorava outros deuses. Ideia central: Deus julga a idolatria, mas preserva um remanescente para produzir arrependimento verdadeiro. Primeiro, por que Deus fala com os montes de Israel? Versículos 1-3.
Deus manda Ezequiel profetizar. 1 aos montes. 2 aos outeiros, vales e ribeiros. Significado simbólico. 1 Os montes eram os principais centros de idolatria. 2 Ali havia altares pagãos, imagens, sacrifícios a deuses falsos. Mensagem: Deus está indo à raiz do problema, os lugares onde o pecado era praticado repetidamente. 2 A destruição dos lugares altos e dos ídolos, versículos 3-7. Deus anuncia: 1 Altares destruídos. 2 Ídolos quebrados. 3 Imagens do sol derrubadas. 4 Cidades devastadas. Por que isso é tão forte? 1 O povo misturou a adoração ao Senhor com práticas pagãs. 2 Os mesmos lugares usados para culto se tornariam lugares de morte. Lição importante: o que ocupa o lugar de Deus na vida do povo acaba se tornando motivo de juízo. 3 Mortos diante dos ídolos, ironia do juízo. Versículos 4, 5, 13. Deus diz que os cadáveres cairão diante dos ídolos. Significado: 1 Os ídolos, que prometiam proteção e prosperidade, não salvariam ninguém. 2 Mostra a total inutilidade dos deuses falsos. Mensagem clara: aquilo em que o homem confia mais do que em Deus não pode salvá-lo no dia do juízo. 4 E sabereis que eu sou o Senhor. Versículos 7, 10, 13, 14. Essa frase se repete várias vezes. Significado: 1 O juízo tem um propósito revelador. 2 Deus quer ser reconhecido como o verdadeiro Deus, o Senhor da história, o juiz justo. Lição: quando a palavra é ignorada, o reconhecimento de Deus vem pelo juízo. 5 O remanescente, a misericórdia no meio do juízo, versículo 8. Apesar de tudo, Deus diz: porém deixarei um remanescente. Quem são eles? 1 Pessoas que sobreviveriam. 2 Espalhadas entre as nações. Mensagem: Deus não destrói tudo. Ele preserva pessoas para continuar seu plano. 6 O efeito do exílio, arrependimento verdadeiro, versículo 9. Os sobreviventes. 1 Se lembrarão do Senhor. 2 Reconhecerão seu coração corrompido. 3 Terão nojo de si mesmos, arrependimento profundo. Importante notar: 1 O arrependimento não vem antes do juízo, mas depois. 2 O sofrimento abre os olhos espirituais. Lição: Deus usa até a dor para trazer o coração de volta. 7 Deus se entristece com a infidelidade do povo. Versículo 9. Deus diz que foi quebrantado por causa do seu coração corrompido. Significado: 1 Não é um Deus frio ou distante. 2 O pecado do povo fere o relacionamento. Mensagem: a idolatria não é só desobediência, é traição ao amor de Deus. 8 Gestos simbólicos de dor e indignação. Versículo 11. Ezequiel é instruído a 1 Bater palmas. 2 Bater o pé. 3 Clamar a. Significado: 1 Expressão visível da gravidade do pecado. 2 Lamento e indignação ao mesmo tempo. Lição: o pecado não deve ser tratado com indiferença. 9 3 formas de juízo: espada, fome e peste. Versículos 11 e 12. Deus repete: 1 Quem está longe, peste. 2 Quem está perto, espada. 3 Quem fica cercado, fome. Mensagem: não há escapatória humana quando Deus executa o juízo. 10 A terra se torna desolada. Versículo 14. O resultado final: 1 Terra devastada. 2 Lugares vazios. 3 Desolação total. Significado espiritual: a terra reflete o estado espiritual do povo. Mensagem central de Ezequiel 6. Este capítulo ensina que: 1. Deus odeia a idolatria porque ela destrói o relacionamento com Ele. 2. O juízo começa pelos lugares onde o pecado é praticado. 3. Ídolos são impotentes para salvar. 4. Deus preserva um remanescente para restaurar. 6. O objetivo final é que o povo reconheça quem é o Senhor. Resumo em uma frase:
Ezequiel 6 mostra que Deus julga severamente a idolatria, destruindo tudo aquilo que tomou o seu lugar, mas preservar um remanescente para levar o povo ao arrependimento e ao reconhecimento do Senhor. Agora vamos à explicação de Ezequiel 6, continua a mensagem de juízo iniciada no capítulo 5, mas agora o foco sai da cidade de Jerusalém e vai para todo o território de Israel, especialmente os lugares onde o povo praticava idolatria. E a ligação com o Novo Testamento. É uma profecia contra o pecado espiritual espalhado pelo país. Primeiro, profetiza contra os montes de Israel, versículos 1-3. Deus manda Ezequiel falar aos montes, colinas, vales e ribeiros. Por quê? Porque nesses lugares ficavam os lugares altos, centros de culto idólatra. Esses montes eram usados para 1. Sacrifícios a falsos deuses. 2. Altares pagãos. 3. Adoração ao sol, astros e ídolos de madeira e pedra. Deus está dizendo: o problema não está só nas pessoas, mas nos sistemas de adoração errados espalhados pela terra. Segundo, destruição dos altares e ídolos, versículos 3-7. Deus promete destruir 1. Lugares altos. 2. Altares. 3. Imagens do sol. 4. Ídolos. É algo muito forte acontece. Os mortos cairiam diante dos seus ídolos. Significado: os falsos deuses que o povo confiava. 1. Não protegeram. 2. Não salvaram. 3. Não responderam. O juízo mostraria que esses deuses eram impotentes. Refrão do capítulo: e sabereis que eu sou o Senhor. O juízo revela quem é o verdadeiro Deus. Terceiro, o remanescente, versículos 8-10. Mesmo com tanto juízo, Deus diz: deixarei um remanescente. Alguns sobreviveriam e seriam espalhados entre as nações. O que aconteceria com eles? No exílio, longe da terra. 1. Eles se lembrariam de Deus. 2. Reconheceriam seu pecado. 3. Sentiriam nojo de si mesmos pelas idolatrias. Isso descreve arrependimento verdadeiro. 1. Reconhecimento do pecado. 2. Tristeza pelo erro. 3. Mudança de coração. O exílio não era só punição, era processo de restauração espiritual. Quarto, os 3 instrumentos de juízo, versículos 11-12. Deus repete o padrão visto antes. Primeiro juízo, espada, o que significa guerra. Segundo juízo, fome, o que significa cerco e escassez. Terceiro juízo, peste, o que significa doenças mortais. Ninguém escaparia pelo lugar onde estivesse. 1. Longe, peste. 2. Perto, espada. 3. Cercado, fome. Isso mostra que o juízo seria inevitável e abrangente. Quinto, o pecado específico, idolatria nos lugares altos, versículo 13. O texto descreve onde adoravam ídolos. 1. Em todo o monte alto. 2. Debaixo de árvores frondosas. 3. Lugares escolhidos para rituais pagãos. Ali ofereciam cheiro suave aos ídolos, linguagem usada para o culto ao Senhor. Eles pegaram a adoração que era de Deus e transferiram para falsos deuses. Sexto, a terra se tornaria deserta. Versículo 14. A consequência final. 1. Cidades destruídas. 2. Terra devastada. 3. Silêncio onde antes havia idolatria. E novamente, saberão que eu sou o Senhor. O objetivo final não é destruição por si só, mas revelação da soberania de Deus. Mensagem central de Ezequiel 6. 1. Idolatria foi a raiz da queda de Israel. 2. Deus julga não apenas pessoas, mas sistemas de pecado. 3. O juízo mostra a impotência dos falsos deuses. 4. O sofrimento leva o remanescente ao arrependimento. 5. Deus usa até o exílio para restaurar corações. Ligações com o Novo Testamento. Embora o contexto seja em Israel antigo, os princípios continuam válidos. Primeira, idolatria não é só imagem, é substituir Deus. Colossenses 3:5. A avareza, que é idolatria. No Novo Testamento, idolatria é tudo que toma o lugar de Deus no coração. 1. Dinheiro. 2. Poder. 3. Prazer. 4. Status. Segunda, o sofrimento pode levar ao arrependimento.
Lucas 15, filho pródigo, ele só cai em si quando está em necessidade. Como o remanescente no exílio, o sofrimento desperta consciência espiritual. Terceira, tristeza que produz arrependimento. 2 Coríntios 7:10 A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Ezequiel 6:9 descreve exatamente isso. Eles teriam nojo de si mesmos pelo pecado. Quarta, Deus quer adoração verdadeira. João 4:23 Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Israel adorava em lugares errados, com deuses errados. Jesus ensina que o problema principal é o coração. Quinta, o perigo de confiar em ídolos modernos. 1 João 5:21 Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mesmo no final do Novo Testamento, o alerta continua. Resumo didático final. Ezequiel 6 ensina que: primeiro, a idolatria destrói uma nação espiritualmente. Segundo, Deus remove aquilo que tomou o lugar dele. Terceiro, falsos deuses não podem salvar. Quarto, o juízo pode levar ao arrependimento verdadeiro. Quinto, Deus preserva um remanescente para recomeçar. No Novo Testamento, aprendemos que: primeiro, idolatria hoje é qualquer coisa que substitui Deus no coração. Segundo, o arrependimento começa quando reconhecemos nosso erro. Terceiro, Deus permite crises para nos trazer de volta a Ele. Quarto, a verdadeira adoração é interior, não apenas externa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!